Olá, eu sou a Sara Franco e essa é a apresentação do trabalho final da disciplina de Fundamentos de Comunicação Organizacional. O tema aqui proposto é analisar como a imagem da Igreja Pentecostal Deus é Amor se legitima através do seu discurso conservador e do viés de dominação que é exercido pela Igreja. A escolha desse tema vai de encontro não apenas com várias noções da comunicação organizacional, mas também com o movimento crescente do conservadorismo no Brasil. Entender como esse movimento conservador se dá dentro dos aspectos religiosos é muito importante para entender como esse discurso tem se legitimado na sociedade e alcançado cada vez mais espaço, principalmente entre os jovens, na internet. Bom, a Igreja Pentecostal Deus é Amor foi fundada em 3 de junho de 1962 pelo pastor e missionário David Miranda em Vila Maria, São Paulo. A igreja começou com apenas 3 membros e foi crescendo ali principalmente nos anos 70 e 80 através do programa de rádio chamado A Voz da Libertação, onde eram veiculadas diversas pregações e músicas produzidas pela igreja. Atualmente, o número de membros cresceu, assim como o número de templos da igreja. De acordo com a instituição, eles se espalham por todo o Brasil e por mais 88 países na África, América, Europa e Ásia. O nosso objetivo aqui é entender como alguns casos da igreja, e especificamente a questão da sucessão da direção e o conservadorismo da sua doutrina, afetam a forma como as pessoas, e pessoas aqui, os membros da instituição e as pessoas que falam sobre essa instituição na internet, especificamente no X, antigo Twitter, enxergam a igreja. Uma das partes mais importantes da construção da imagem pública é a construção da legitimidade dos discursos que são apresentados. De acordo com o Max Weber, a legitimidade dos discursos pode ser obtida através da racionalidade, da tradição ou do carisma. Em uma instituição religiosa, a gente considera que essa legitimidade dos discursos é obtida através do carisma e também através da coerção psíquica religiosa, nas quais os membros são coagidos a agir ali daquela maneira por acreditarem que esse tipo de ação vai resultar em uma recompensa eterna através ali das questões religiosas que são pregadas. Uma organização religiosa institui também o que o Foucault chama de vigia e punição. A vigia sobre as ações alheias se justifica como uma moralidade maior que a do outro e que coloca o sujeito como uma autoridade para determinar os erros do outro. E a busca dentro desse espaço por poder religioso também motiva essa vigilância uns sobre os outros. A doutrina religiosa da IPDA defende muito essa questão da vigilância dos membros sobre outros membros em relação ao que eles fazem ou deixam de fazer dentro dessa doutrina. Na própria liderança da igreja, a gente vê muito essa questão da vigilância e da denúncia dos membros uns sobre os outros. Em resumo, então, os discursos da Igreja Pentecostal Deus é Amor são legitimados, de acordo aí com Max Weber, pela ação carismática e pela coerção psíquica religiosa, e elas levam ao poder e dominação dos líderes da igreja sobre aqueles que submetem às regras e à sua doutrina, e a imagem da IPDA se consolida entre os seus membros e entre outras pessoas através da forma como esses discursos que são feitos com o carisma e com a coerção psíquica chegam até essas pessoas. Esses discursos levam os membros, por exemplo, a crer que devem exercer a vigilância sobre as vidas uns dos outros para que possam chegar ao reino dos céus, e leva também pessoas que estão fora da igreja a acreditarem que esse é um ambiente de muito controle, de muito conservadorismo e que não deve ser acessado. É possível ver, agora falando um pouco mais especificamente sobre a doutrina, que ela é bastante conservadora, limitando o comportamento dos membros da igreja, principalmente as mulheres. Esses aspectos vão de encontro, mais uma vez, ao que é dito pelo Weber sobre dominação carismática, mas também ao que é dito sobre as questões de vulnerabilidades. A doutrina muito conservadora da igreja contribui para assentar vulnerabilidades, principalmente entre homens e mulheres.
uma vez que as mulheres não podem, por exemplo, se casar com homens viúvos, isso afeta a hierarquia delas dentro da igreja. As mulheres devem sempre usar roupas muito modestas, não podem cortar o cabelo, não podem se maquiar, não podem fazer várias coisas. Então isso coloca elas num papel de muito mais submissão perante os homens do que os homens perante qualquer outras pessoas, acentuando essa questão da vulnerabilidade da imagem feminina e da vulnerabilidade das mulheres diante de um contexto social muito marcado ali. Recentemente, uma atualização dessa doutrina divulgava aí a proibição de penteados afro para mulheres que são parte da igreja. Então, cabelos crespos seriam proibidos de acordo com essa doutrina, e essa medida acabou tomando grandes proporções aí de divulgação na internet e gerou uma grande repercussão, principalmente no X, com comentários sobre a doutrina em geral e também sobre esse caso em específico. Comentando aqui, de uma forma mais geral, a maior parte dos comentários alega que a igreja foi racista e questiona sobre a discordância entre o discurso que ela diz ter, que é a de que Deus é amor, Deus ama as pessoas, e o que foi visto nessa ação da igreja, que é uma atitude de preconceito, então uma atitude que não falaria sobre amor. Essa questão afeta diretamente a forma como a igreja é vista por quem está fora dela, como um ambiente também de muito preconceito e de pouca aceitação às diferenças e particularidades de cada pessoa. Por fim, outro caso da IPDA que ganhou espaço na mídia recentemente foi a briga pela liderança da igreja. Após a morte do David Miranda, fundador e líder da igreja, em 2015, a viúva dele, Irene Miranda, assumiu a liderança. Porém, a filha deles, Débora Miranda, acabou afastada da igreja por se rebelar contra essa liderança. E hoje em dia ela pede que a direção da igreja seja mudada e alega que a igreja tem se distanciado de Deus e da doutrina divina através da liderança da Irene nos últimos anos. Tanto membros da igreja quanto pessoas de fora falam sobre esse caso de uma forma muito negativa, porque ele também iria contra muitas coisas que são apontadas na Bíblia, como a valorização da família e a ausência de disputa entre irmãos e pais. Outro ponto levantado por muitas pessoas é que a disputa transcende apenas as próprias questões religiosas em si, mas envolvendo também muitas questões financeiras aí, apontando o pecado da ganância, que é desestimulado pela Bíblia e pela própria doutrina da IPDA. O caso da Igreja Pentecostal Deus é Amor mostra como a imagem de organizações religiosas é intensamente afetada pelo próprio discurso que essa organização constrói e legitima. Ao defender os princípios bíblicos, a igreja pode ser afetada por qualquer discurso ou ação que vá contra esses princípios, como nos casos das alegações de racismo e da disputa pela liderança. Mas, além disso, a doutrina da igreja também impacta a forma como ela é vista. A rigidez das regulações, o punitivismo e o viés altamente conservador contribuem para se criar a imagem da IPDA como um ambiente muito fechado para aqueles que estão fora dela, mas ao mesmo tempo uma imagem de um lugar muito correto, muito próximo de Deus para quem está ali dentro e já vive essa doutrina. Crises como o caso de racismo e a disputa pela liderança da igreja contribuem para que a imagem dela seja vista como ainda mais negativa para os públicos externos e também gerar questionamentos sobre a legitimidade dos discursos para o próprio público interno. Uma importante análise a ser feita e que infelizmente não coube aqui dentro de tudo que a gente tinha para falar é que, principalmente quando a igreja é acusada de racismo por proibir as mulheres de usarem penteados afros, é como a sua presença em países africanos, em outros países também asiáticos, impacta essas culturas locais tradicionais. O discurso cristão, principalmente em igrejas da chamada segunda onda do pentecostalismo no Brasil, a qual a IPDA pertence, são muito preconceituosas em relação a outras culturas e religiões, principalmente as de matriz africana, ao mesmo tempo que se espalham por muitos lugares para se apropriar dessas características para conquistar mais facilmente a confiança e a devoção das pessoas. Além, é claro, aqui caberiam mais pesquisas para entender
como que a igreja, e aqui não só a IPDA, tem atuado nesse crescimento do conservadorismo na política e no cotidiano brasileiro.